A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, estudos bíblico da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista que traz como título Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Nós estamos já na nossa lição de número 9. Essa é a lição do dia 3 de março de 2019. É o primeiro trimestre do ano de 2019. Tá certo, irmãos? Nós estamos... a nossa revista também, a nossa lição, ela traz um título como Conhecendo a Armadura de Deus. Tá? Eu sou o seu irmão Cristo Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu quero desde já agradecer a todos vocês que têm compartilhado esse trabalho, que tem nos ajudado. Eu escrevo aqui, eu tenho esse canal já foi para os 3 anos. E confesso para os irmãos que eu tive bastante essa semana, eu tive assim bastante visualizações. Eu sou grato a todos vocês por isso. Sem vocês eu não estaria, sem o incentivo de vocês eu não estaria aqui, tá bom, amados? Então continue compartilhando esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho semanal que é feito para suporte aí dos nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes de escola bíblica dominical. Você pode encontrar aqui nessa videoaula um suporte aí para uma ajuda, né? Em meios aí diversos vídeos que você vai encontrar aí no canal, aí no YouTube. Você vai encontrar aí o nosso trabalho, que vai também dar uma pequena ajuda, né? Vou dizer que é pequena ajuda porque eu dos remidos aí eu sou o menor aí aí nas videoaulas, tá certo, amados? Também eu quero estar dizendo para os irmãos nesta manhã de domingo, né? Você vai estar ministrando a sua aula. O seguinte: nós precisamos ter um compromisso um pouco mais assim, um pouco mais sério nesta parte aqui, quando nós falamos sobre batalha espiritual. Por que estamos frisando nisso em todas as nossas aulas? Pelo seguinte, porque aquilo que nós não conseguimos ver para nos defender, aí nós precisamos de alguém que nos ajude, tá? E na vida espiritual não é diferente. Você não consegue ver o mal que está aflorando, próximo de você, próximo de nós. Por esse motivo nós precisamos da ajuda. Quem pode nos ajudar? Deus, ajuda divina. Deus é que nos dá esse livramento. Por isso eu quero que eu peço aos amados irmãos aí que tenha bastante atenção, né? E colocando aí, na medida do possível, em prática, né, a utilização destas ferramentas, destas armaduras, tá certo, amados? Também eu quero dizer para os amados irmãos que as nossas outras videoaulas, todas as outras 8 videoaulas deste trimestre, se encontra aí no nosso canal, se encontra aí, tá? Tá livre para consulta dos amados irmãos. Fique à vontade, consulte e leve o conteúdo para as vossas aulas, tá certo, amados? Vamos adiante. Nós vamos ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Efésios
capítulo de número 6 e o versículo 13. A nossa verdade prática vai nos dizer a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Tá bom, amados? Temos aqui um contraste, né? Vamos conversar 30 segundos aqui dentro do texto áureo que eu acostumo chamar de versículo-chave. Aqui está dizendo que este versículo-chave, no nosso texto áureo, nos diz que precisamos tomar a armadura de Deus para que nós possamos resistir os dias maus. E quando a gente pega isso, aí ele dá coloca como se fosse uma advertência, mas um alerta. Depois que vocês fizerem tudo isso, fica firme. Ficai firme. Por quê? Porque a perseverança é que vai te dar a vitória. A perseverança de tudo que você pretender fazer, não é assim no campo do mal, é que vai nos garantir que vamos ser vitoriosos. Aí diz que o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora do sistema militar para trazer um esclarecimento de uma guerra no mundo espiritual. Ele fala que nós temos que estar, pois, cingidos com a armadura espiritual. Ou seja, ao longo da nossa lição, nós vamos ver como que o apóstolo Paulo, ele coloca ele usa aí os aparatos, né, os equipamentos, do campo militar, né, do sistema militar, para mostrar para nós como fazemos isso, né, no mundo espiritual. Então ele usa aí, né, uma metáfora, né? Ele usa aí umas figuras de linguagem, digamos assim, para mostrar um equipamento do campo militar na defesa da vida espiritual. Então nós vamos ver como isso pode ser aplicado, conforme o apóstolo Paulo aqui fez esse contraste, né? Mostrando em figura de linguagem essa ferramenta, né? Essa didática. Na verdade, ele usa uma didática para nos ensinar, né? Ele usa uma didática, todo um sistema pedagógico, didático-pedagógico do campo físico, do mundo, né, secular físico, para o mundo espiritual, para que nós possamos entender. Jesus fez muito isso, né, mostrando aí coisas simples do dia a dia para explicar uma verdade na vida espiritual. Muito bem. Leitura bíblica em classe se encontra também no livro de Efésios, no capítulo de número 13, ou no capítulo de número 6, versículo Efésios, deixa eu ver aqui, porque não foi lá para... capítulo 6, versículo do 13 ao 20. Tá certo? Não vou estar lendo para ganharmos tempo, mas aí eu aconselho que os amados irmãos leiam com bastante atenção, porque é em cima destas ferramentas, dessas ferramentas aqui, que nós vamos estar aplicando a nossa aula. Nós temos 3 objetivos específicos, que nós vamos mostrar a guerra e seu sentido metafórico. Nós vamos também discutir a metáfora bíblica da armadura e vamos elencar outras armas usadas como ilustração. O que é isso? Nós vamos organizar, né? Esse elencar nós vamos colocar em ordem, né? em sequências, né? Um estudo, né, de como qual o uso dessas armas como ilustração na vida, no mundo espiritual. Muito bem. A opinião do professor aqui, amados, também
Vamos ler bem rapidinho aqui para entendermos. Isso aqui é uma opinião do professor. Eu costumo dizer opinião do professor porque ela está na nossa revista como outro nome, mas é para aqui a gente, eu tenho mudado aqui pequenas coisas só para trazer, né, o elencamento, né, a organização melhor do texto. Esta lição é um desdobramento da anterior, ou seja, é uma continuidade, é uma explicação, um conteúdo a mais, ou melhor, né, uma sequência da lição anterior. Se na lição anterior vimos que há uma guerra espiritual, pois nossa luta não é contra carne e sangue, esse era o título da lição anterior, aqui o apóstolo usa a metáfora da armadura para mostrar a realidade dessa guerra. Então ele usa uma outra arma para mostrar a realidade dessa guerra, que como que eu posso enfrentar esta guerra. Assim vemos que o apóstolo usou os instrumentos bélicos como metáfora de uma realidade que todos vivemos. Tá? Eu acabei de falar que ele usa aí no campo físico, no campo secular, ele usa aí as ferramentas, os equipamentos de guerra do soldado romano. Nós vamos estar comentando durante a aula para explicar o mundo, essas armaduras no mundo espiritual. Continuando aí, há uma batalha espiritual e para enfrentá-la precisamos estar bem preparados com as armaduras espirituais. Devemos estar prontos e armados a fim de lutarmos e vencermos essa guerra. Tá certo? Então, qual a finalidade? Nós temos que lutarmos e vencermos. Como que nós vamos vencer? Nós vamos vencer essa batalha espiritual com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus no mundo físico, né? É uma guerra que vem no mundo físico, com o mundo espiritual. Porque as hostes da maldade, elas se encontram tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Quando ela vem no âmbito espiritual, nós precisamos dessas armaduras para nos defender, porque nós não conseguimos enxergar essa batalha. Então, na vida espiritual, nós temos que nos revestirmos desta armadura de Deus para que nós possamos resistir estas tentações nos dias maus. Tá certo, amados? Muito bem. Aqui no subsídio didático pedagógico, eu trouxe aqui algumas figuras, né, algumas imagens, né, uma pequena pesquisa ao longo da história de guerras no mundo, né? Então nós temos aí alguns equipamentos, né, de guerra, né, fuzil, o tanque de guerra, né, com soldados aí apontados, temos um avião ali de guerra e temos aqui no campo de batalha aí um soldado aí todo com seus aparatos, né, seus equipamentos de guerra, né, prontos. Então esse isso aqui é mais ou menos um aparato de guerra, né, uma visão assim do que vem a ser uma guerra. É só para que nós possamos entender isso aqui no campo físico, E no campo espiritual nós vamos estar conversando. O apóstolo Paulo, ele usou essas ferramentas, né, físicas para ilustrar o espiritual. Tá certo? Vamos adiante. A introdução da nossa aula vai nos dizer o seguinte: a presente lição é a continuação da anterior. Né? Falamos isso. Lá vimos que existe uma batalha espiritual e visível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas.
Então é uma batalha invisível, não conseguimos enxergar, mas conseguimos sentir. E no mundo espiritual precisamos de ferramentas, assim como o soldado precisa de equipamentos e ferramentas para lutar na guerra, com aqueles nomes que nós vamos falar aqui durante a lição. No campo espiritual, o crente em Cristo, ele precisa dessas ferramentas também, porque é um mundo de treva que virá contra a igreja, contra o povo de Deus. Aqui vamos estudar como o apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Essa ilustração é um recurso didático importante porque facilita a compreensão dos cristãos para o bom combate, tá certo? Que eu acabei de explicar. Ele usa um instrumento bélico do sistema da época para trazer uma ilustração com recursos didáticos para os dias atuais. Tá bom, amados? Vamos adiante. Na nossa primeira, nós temos aqui o nosso primeiro tópico, vamos falar sobre guerra, e aqui nós temos 3 subtópicos ao longo dos séculos, os antigos, e no sentido metafórico. Então nós vamos comunicar aqui, falar sobre guerra nesses 3 âmbitos aqui, subtítulos, né? Vamos adiante. Vamos aqui ao longo dos séculos. Segundo o dicionário teológico Beacon, guerra o que é guerra? Guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pelas forças das armas, tá? Isso é uma definição assim bastante simplificada do que é guerra. As guerras sempre são produtos de pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou causa indireta, mas a legitimidade da guerra pode depender de sua motivação. O que é isso? A legitimidade da guerra depende da motivação, porque de repente um país se encontra ameaçado por algum sistema político, sei lá, algum sistema bélico, sei lá, de outra. Nós tivemos aí anos atrás alguns exemplos, né? Vimos a guerra do Iraque, vimos aí ameaças da Coreia do Norte contra os Estados Unidos e assim sucessivamente. Volta e meia, como diz a minha avó, nós temos aí algumas ameaças, né, de guerras, no mundo. E isso nos traz por isso nos traz a explicação desta lição. Desde a batalha dos israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C., isto está declarado lá em Josué, no capítulo 8, versículo 21 ao 26, em 73 depois de Cristo, no ano 73 depois de Cristo. A Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais. Pessoas de todas as civilizações antigas, egípcias, assírias, babilônicas, grega e romana, estavam acostumados com a presença dos soldados no meio do povo. A palavra profética anuncia guerras até o fim dos tempos. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Vemos essas referências bíblicas e nós vamos entender na civilização antiga, né, esses povos, né? Esses povos aqui, egípcios, assírios, babilônicos, grego e romano, como que eles viviam aí em lutas, em combates, né? Em combates para defesa da sua pátria, da sua bandeira. Bendito seja o nome de Jesus. Os antigos, os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Algo sagrado. Essa era o contexto da época, tá? Era usual oferecer sacrifícios antes da partida das tropas militares para a batalha, a fim de invocar das divindades proteção e vitória. Jeremias capítulo 51, versículo 27. Então,
isso era um costume, né, dos antigos. Eles faziam, invocavam as divindades na qual eles criam e consultavam para saber se eles teriam êxito ou não na batalha, na guerra, né? Na guerra. Então, amados, isso no caso nos antigos, né? Como que os antigos encaravam isso como guerra. Essa prática era também generalizada em Israel, tá? Israel. Nós vemos lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 ao 12, e Sinfonia capítulo 1, versículo 7. Deus permitiria, às vezes, até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento. 1 Samuel 23, do 2 ao 4. Então, aqui entre os povos existiam esses costumes de consultar divindades. No caso de Israel, consultava a Deus através dos profetas. E os profetas, quando o povo era obediente à palavra de Deus, Deus dava vitória através dos profetas, né? Daquilo que eles revelavam. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a sua palavra Deus não deixa escarnecer, né? Deus não deixa escarnecer pela sua palavra, e ele é fiel para cumprir. Então ele cuida do povo. Então ele jamais deixaria o povo perecer numa guerra se o povo tivesse em obediência à sua palavra, às suas ordens, às suas ordenanças. O povo sempre tinha vitória. No sentido metafórico, o que quer dizer a guerra? O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra em si mesma é incompatível com o espírito cristão. A guerra em si mesma é incompatível. Porque Jesus mesmo, ele nos ensinou as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças ele fala sobre bem-aventurados são os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Então, nós vemos aqui que Jesus, como o príncipe da paz, ele não pregava guerra, ele sempre trouxe a pacificação. Então ele diz que aquele que pacifica, ele é bem-aventurado. Nesta lição, o enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. Então, o inimigo da nossa salvação, ele é opositor à paz. Conforme ele traz a oposição contra a paz, aí vem a palavra guerra. E esta guerra, aí o apóstolo Paulo usa esta palavra para ilustrar ou para explicar, né, didaticamente no campo físico para o campo espiritual. Ele dizendo que existe uma guerra, né, uma guerra invisível, onde nós precisamos de ferramentas, precisamos de equipamentos para combater. E aí ele fala sobre a armadura. Ele ilustra os equipamentos do soldado romano, né, dos soldados da antiguidade, das guerras da antiguidade, como que isso era feito. E aí ele traz dizendo o seguinte: vocês precisam destas ferramentas para lutar contra a guerra invisível que nós não conseguimos enxergar. Tá certo, amados? Muito bem, vamos ao nosso tópico de número 2, a metáfora bíblica. Vamos explicar aqui biblicamente como que isso é capaz. Tá? Aqui nós temos também 3 subtópicos. Vamos falar sobre a armadura do soldado romano, vamos falar sobre a armadura de Deus e a couraça da justiça. A armadura do soldado romano, tá? Guerra, batalha, luta, combate, peleja são termos do dia a dia para indicarmos muitas vezes um debate ou discussão, e também para nos referirmos às dificuldades da vida. Mas a metáfora aqui se
aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. O que é isso? É assim, o apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento, como eu falei anteriormente. Ele traz as armaduras do soldado romano para dizer o seguinte, que na guerra existe isso. O que é isso? O que é essas coisas? São pelejas que temos no dia a dia, né? Discussões. E aí ele diz, e as dificuldades da vida, do dia a dia. Aí, para que nós colocamos isso, ele usa como uma metáfora, né? Para se aplicar no combate espiritual, nós precisamos da ferramenta de defesa. Ferramenta de defesa. E qual era a ferramenta de defesa do soldado romano? Então, a ferramenta de defesa do soldado romano eram os equipamentos que ele usava fisicamente, né? Era a couraça da justiça, o capacete, era todo aqueles aparatos todos que nós vamos estar falando aqui na nossa lição. Então ele traz isso para o campo espiritual. Olha, vocês precisam também dessas ferramentas para que possa vencer. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo, conhecida com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano. Efésios é uma das 4 epístolas da primeira prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, essas epístolas ele escreve ainda em prisão, né, por volta da sua 4ª viagem missionária, na sua última, praticamente na sua reta final da sua carreira, né, e ele já estava preso em Roma. Então ele traz essas ilustrações de armadura do soldado romano. Por quê? Porque ele estava sendo vigiado pelos os soldados romanos, e ele conhecia muito bem como que os soldados usavam aquelas ferramentas para combater no mundo físico, um combate no mundo físico. Aí ele começa a observar e ele vê que aquilo era o suficiente para que nós colocássemos em prática para a vida espiritual. Assim o apóstolo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, vigiada por guardas pretoriana. Atos capítulo 28, versículo 16, 30 e 31. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiavam. Tá vendo? Eu acabei de falar. Então ele, conhecendo com detalhe a armadura daqueles que o vigiavam, então ele traz essa ilustração metafórica para o mundo espiritual. A armadura de Deus. Então agora nós vamos falar sobre as ferramentas, né? Que ferramentas são essas? Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Lembra que eu falei no início? Depois da vitória, o soldado romano permanecia em pé e vitorioso. Paulo acrescenta, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão. A verdade que é como cinturão. O cinturão, o soldado trazia para apertar, né, para tomar pose o físico, né, o seu porte físico, para trazer uma sustentação da caixa torácica, né, ficar firme. Então, isso era necessário. Por esse motivo, aí ele diz, olha, essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária, conhecida de todos, para esclarecer verdades espirituais.
Então ele traz essas ferramentas, né, esses equipamentos, para dar um esclarecimento da vida espiritual. Aqui está, nesta imagem, algumas, quer dizer, as ferramentas, né? Conhecendo a armadura de Deus. Nós temos aí capacete, cinto, couraça, espada, o escudo e a sandália. A sandália era uma ferramenta também. Vamos falar dela logo logo. Nós vamos estarmos conversando aqui. Couraça da justiça. Olha, é uma armadura defensiva em forma de manto de ferro feito de couro, tiras de metais ou escamas de bronze. 1 Samuel 17:5. Sua função é proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. Temos aqui equipamentos indispensáveis aos soldados. Então esse aqui era a couraça, né? Ela tinha essa função de proteger, dar essas proteções do pescoço. Podemos ver aqui o seu pescoço todo protegido, o peito também, né? Os ombros, o abdômen e as costas. Nós temos aqui, está de frente, mas ele está, esse equipamento ele está com essa proteção por todo o seu envolto das suas costas, tá? Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até as coxas, até a coxa do soldado, tá? O apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual como couraça da justiça. Tá, amados? Então, ele usa aqui, olha, para vocês verem esta imagem. Então, ele pega essas ferramentas e ele diz assim, olha, ele dá nome para esses equipamentos na vida espiritual. Ele falou, o crente precisa destas coisas. Para ele não ser atingido na cabeça, ele precisa da couraça da salvação. Ele precisa da fé, o escudo, né? O escudo ali da fé. Ele precisa do cinto, ali o cinto da verdade. Ele precisa da couraça da justiça, a palavra de Deus, que é o evangelho da paz, né? Tá ali, ó, o evangelho da paz. O evangelho da paz, que é a palavra de Deus, o evangelho da paz, que é o chinelo, né, a sandália, que é o evangelho da paz. Muito bem. A armadura do soldado romano representa a armadura de Deus. Então, a armadura do soldado romano representa a armadura de Deus. O soldado romano na vida, no mundo secular, físico, né, real, e a armadura de Deus no mundo real também, só que desta vez invisível, né, no mundo espiritual. Terceiro tópico, outras armas usadas como ilustração. Vamos ver que armas são essas. Aqui nós temos 4 subtópicos: os calçados, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, e por fim a outra lista. Vamos ter mais uma outra lista aí. Calçados. O que é isso, né? Sandália, sapato e o seu correspondente grego na Septuaginta e no Novo Testamento, sandália, que vem da palavra grega irpodema, vem do verbo hipodeu, atar debaixo, ou seja, amarrar debaixo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarra ao pé com correias ou cintas. Era uma peça do vestuário usado pela população civil. O que é isso? O que é isso? Isso, amados, é o seguinte. No caso do soldado, porém, era necessário para segurança
e prontidão na marcha. Ou seja, o calçado era um equipamento que era necessário para a segurança e prontidão na marcha. Ou seja, ele precisava de algo que fosse rápido e que estivesse pronto. E que estivesse sempre pronto para ele ser ágil, né? Na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização e na pregação do Evangelho da Paz. Então isso aqui é isso, ó. Isso nos faz retratar a emergência em que o Evangelho deve ser anunciado. Então, era algo simples, era um equipamento que ele usava rápido, de amarração rápida, que ele ficava pronto, né? E ao mesmo tempo ele tinha segurança e que ele remetia uma agilidade para o serviço, né? Então isso nos traz, explicando de uma maneira prática sobre o calçado, e aí ele dá o nome, o calçar o Evangelho da Paz. Então com a simplicidade do Evangelho é que a palavra de Deus será pregada e a sua obra será feita. Tá certo, amados? Vamos adiante. O escudo da fé. O escudo da fé era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Ou seja, era o principal instrumento de guerra. Por quê? Vamos explicar. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários metais e em formato diversificado. Os israelitas tinham dois tipos. O primeiro, siná, proteção, em hebraico, uma peça com uma peça que cobria o corpo inteiro de forma oval ou retangular, usada de infantaria pesada. O segundo, magne, usado pelos arqueiros. O escudo é símbolo de proteção nas Escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus com a proteção dos seus ou do seu povo. É comparado à salvação e à verdade de Deus. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dardos inflamados do maligno, tais como calúnia, malícia, concupiscência, ira, inveja e todas as sortes de desobediência. Esse escudo nos protege das setas malignas. Então nós temos aqui o escudo da fé. Nós vemos aqui esta peça que ela dá proteção. Então, quando professamos a fé, então nós estamos dizendo que confiamos em Deus e Deus nos protege. Por isso, escudo da fé. E nós temos aqui também esta outra imagem em forma de espada. Aqui ela teria a função como uma defesa, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Está em Efésios 6,16. Então, com a fé, nós apagamos os dardos inflamados do maligno. E o capacete da salvação? O capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal, e internamente acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficaz da cabeça. Então temos aqui esta imagem, mostrando aí, falando sobre o capacete. No caso aqui, o capacete da salvação. Ele tinha essa nomenclatura aí, e ele era desta maneira aí, conforme acabei de falar. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Paulo segue essa linha em outros lugares, tendo por capacete a
esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, ele fala também sobre este capacete, né, que é a esperança, o capacete da salvação. Então, nesta imagem nós podemos retratar aí, vemos aí o capacete da salvação, a espada do Espírito, o lombo cingido com a verdade, o evangelho da paz, no caso aí, calçando aos pés, que eu expliquei agora há pouco sobre o calçado, a couraça da justiça, né, que está ali em volta do seu braço, entre os ombros, e o escudo da fé, né, que está na sua mão, onde ele leva consigo na sua outra mão para estar mostrando para o inimigo quem é o que ele confia. E nós vemos aqui no escudo da fé, nós podemos enxergar aqui duas flechas, né? Ok, alguém disparou essas flechas, mas ele, com esse escudo aqui da fé, ela foi capaz de defesa. Lembra que eu falei que ela é usada também como um instrumento de defesa? Pois é, a defesa. Ele, com a sua fé, a flecha bateu, mas ela não conseguiu o seu objetivo. Por quê? Porque foi defendida. Orando em todo o tempo. Nós vemos aqui também uma outra ferramenta maravilhosa, logo abaixo o escudo da fé, entre as suas coxas, sua perna e o seu joelho ali, né, a oração, na qual temos que sempre, quando necessário e quando podemos, de joelho é melhor. Amém, amados? Vamos adiante. A espada literal é uma arma de ataque, né, como eu acabei de falar, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ou poder. Então, essa é a espada, a palavra de Deus, que tem esse título, né, como no sentido metafórico, figurado. Então traz aí, né, como a espada, que é a palavra de Deus que nós confiamos. A expressão paulina, a espada do Espírito, refere-se à Bíblia, pois as Escrituras Sagradas vieram do Espírito Santo. Por isso, Paulo completa dizendo que a palavra de Deus, isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela próprio se declara. Então a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, amados. Ela é a palavra de Deus. Então, uma coisa que contém, quer dizer, uma coisa quando contém, muitas pessoas dizem que a Bíblia contém. Não, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra. Contém é algo que tem outras, como que eu posso dizer, meu Deus? Uma coisa que ela tem vários significados e ali contém outra parte daquilo que falamos, mas a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela sempre foi a palavra de Deus. 100% a palavra de Deus. Tá bem, amados? Muito bem. Os outros, nós temos aqui a oração e súplica, vêm permeadas entre esses elementos, a armadura de Deus, e permanecem juntas a essas armaduras espirituais, que sem a oração seria inútil. Tá certo? Mas então, isso quer dizer o seguinte: tudo que nós temos, todas essas ferramentas, nós precisamos da oração, porque senão nós não conseguimos resistir, porque não temos forças. Então é importantíssimo, como eu expliquei naquela imagem anterior, eu expliquei aqui, ó, essa parte aqui, ó, eu expliquei esta parte aqui, aqui embaixo, mostrando aqui os joelhos, oração em todo o tempo, Efésios capítulo 6, versículo 18. E esta está apontado para o joelho. Por quê? De joelho é melhor. Quando nós nos submetemos a ajoelharmos diante de Deus, nós estamos dizendo que Ele é soberano e Ele é um gesto de humilhação diante de Deus, e é para Ele que nós temos que nos humilharmos, porque Ele conhece as nossas necessidades e conhece tudo sobre nós. Tá bom, amados? A oração deve ser
em todo o tempo, com súplicas no Espírito e vigilância. Tá bom, amados? Temos que vigilar. Mateus capítulo 26, versículo 41, Filipenses capítulo 4, versículo 6, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7. São as referências que nós vamos encontrar aí na Bíblia sobre a oração e como faremos com súplica no Espírito e em vigilância. Tá certo, amados? As virtudes gêmeas, vigilantes e perseverança, aparece na ilustração para orarmos uns pelos outros. Quando um homem de estatura espiritual do apóstolo Paulo pede oração à igreja em seu favor, e pelo menos pelos seus ministros, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração uns dos outros, tá? Então aqui é um gesto bastante de humilhação que o apóstolo Paulo fala aqui sobre as orações. Então não existe super-homem, ele próprio pediu oração, então nós somos dependentes sim uns dos outros e sempre orando, irmãos, uns pelos outros. Aquele que você gosta, você ora. E o que você não gosta, se é que existe isso, você precisa orar também por esta pessoa. Amém? Então vamos adiante, vamos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: os crentes precisam dessa armadura de Deus, ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos, tá? O inimigo da igreja não é agente humano, não é pessoa humana, é coisas do mal, espíritos malignos. Então estão por trás dela os demônios liderados pelos seus maioral, o diabo. Então isso é a realidade. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Então você irá encontrar nesta lição todos os recursos, né, e endereços bíblicos, né, referências bíblicas, para que você coloque em prática e você irá vencer o mal no nome de Jesus. Amém, amados? Foi bênção para você essa lição. Compartilhe, dê um clique, dê um joinha, compartilhe, mande para um amigo, um conhecido, um irmão em Cristo. Fazendo isso, você está colaborando com a obra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.